الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أما بعد، إخوتي الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها خير وسيلة نتقرب بها إلى الخالق يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها خير وسيلة نتمسك بها إلى الخالق يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Meus prezados irmãos, estamos aqui mais uma vez para podermos partilhar a ciência de Allah subhanahu wa ta'ala, e hoje, nos minutos que nos são proporcionados, vamos, no entanto, trazer uma temática que achamos tão relevante, tão importante, porque poucos dias estivemos a falar ou estávamos mergulhados neste assunto. Estamos a falar ou vamos trazer uma temática essa temática a gente traz porque temos visto e notado muitos atropelos a nível da nossa sociedade, particularmente islâmica, onde as coisas são confundidas, onde as pessoas fazem o bem, mas esse bem ao fazer, ou se eles não saberem como manter este bem, eles poderão, no entanto, perder o bem ou a bênção daquele bem que eles fizeram. Estamos a falar, no entanto, os direitos e os deveres do trabalhador. Estamos a falar que hoje vamos conversar em torno dos direitos e deveres do trabalhador. Quando nós falamos dos deveres e direitos do trabalhador, pode-se pensar que, na verdade, só estamos a trazer subsídios ou lições para o trabalhador. Mas não vamos falar do trabalhador também sem falarmos do empregador, ou seja, do empresário, aquela pessoa que emprega os outros. Então, este é o nosso tema. Como dizíamos, porque há 3 semanas, estávamos a celebrar o dia 1 de maio, que é dia do trabalhador. Mas não existe dia do empregador, existe. Então, será que só tem direito o trabalhador e o empregador não tem direito? Então, nós vamos ver isto à luz do Islã. Meus irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala, quando cria o mundo e quando cria o homem, Ele não criou o homem e, em termos sociais, não deu igualdade a este homem. Ou seja, os homens não são iguais em termos de posses e possibilidades. Mas nisto, detrás disto, há uma prudência, há uma razão. Allah subhanahu wa ta'ala criou-nos e criou desníveis sociais. Allah criou-nos primeiro, em termos de capacidade intelectual, em termos de capacidade física, etc., também somos diferentes. Mesmo em termos de tamanho, em termos de cores, também somos diferentes. Então, Allah subhanahu wa ta'ala fez o mesmo em termos sociais. Em termos sociais, meus caros irmãos, eu me refiro em termos de nosso ganho. Em termos do nosso ganho, nós não somos iguais, somos diferentes. Por que isso é Allah? Por que Allah subhanahu wa ta'ala nos harmonizou os nossos canais sociais em que todos nós pudéssemos ter? Quer dizer, todos nós somos patrões. Por que Allah não fez assim? É por uma prudência, é por um hikmah que Allah subhanahu wa ta'ala faz isso, que é para nós no mundo vivermos de forma harmoniosa. Ou seja, cada um depender do outro. Cada um sentir a necessidade de conviver com o outro. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Allah questiona. E esta pergunta, Allah subhanahu wa ta'ala não quer resposta, mas quer nos mostrar, quer nos despertar a atenção. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik, acaso sois vós, por acaso são vocês que no entanto, dividem a bênção
a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, noutra forma podemos dizer que são vocês que dividem o rizq de Allah subhanahu wa ta'ala? Claro que não somos. Allah diz, نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. Nós dividimos, no entanto, a vivência do humano na face da terra. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. E nós elevamos uns aos outros em categorias. Para o quê? لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا. Para que uns se sirvam os outros. Então, esta é a razão em que levou Allah subhanahu wa ta'ala a criar-nos e, no entanto, trazer o desnível social. Qual é o objetivo? Que é para nós nos completarmos, para nós servirmos uns aos outros. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا. Noutra linguagem, para um servir ao outro. O que quero dizer com isto é que na vida todos nós somos empregados. Na vida atual, todos nós somos empregados, porque cada um depende do outro. Você pode pensar que não. Há ricos que não dependem do outro, porque eles só empregam. Não, não é verdade. O rico, para viver, precisa dos seus serviços, você que não tem, para ele poder viver de forma saudável. Esta é a prudência, é a hikmah de Allah subhanahu wa ta'ala, que fez o que ele fez, que é para nós no mundo vivermos e cada um se sentir importante. Não é isso? Quer dizer, até a pessoa mais desfavorecida na face da terra se sente importante em algum momento. Prudência e hikmah de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, o poeta diz: An-nasu lin-nasi min badwin wa hadiratin ba'dun li ba'din wa illam yash'uru qadamu. Que o ser humano está juntamente com o outro. Ba'dun li ba'din, eles estão sempre juntos. Ba'dun li ba'din wa illam yash'uru qadamu. Cada um serve ao outro, cada um é servente ao outro. Ou, de outra forma, cada um é empregado para com o outro. Wa illam yash'uru qadamu. Por mais que não te sintas empregado, mas você é empregado para o outro. Esta é a essência da vida social, em que todos nós trabalhamos, todos nós queremos ganhar, todos nós somos empregados, e esta forma que Allah subhanahu wa ta'ala nos fez, em que o nosso nível social, em que o nosso ganho não é igual, é para todos nós termos uma ligação humana. Cada um de nós servir ao outro. E ninguém se sente simplesmente a servir e não ser servido, ou vice-versa. Então, é nesta base que hoje queremos trazer aqui elementos que ilustram os deveres do trabalhador, assim como os seus direitos. Ao falarmos disso também, deveres do trabalhador, estamos a falar também ao mesmo tempo das obrigações do empregador. Então, são obrigações ou deveres e obrigações do trabalhador. Como eu disse, ao falarmos disso também estamos a falar dos deveres e obrigações também do empregador. Meus irmãos, esta nossa vida, este nosso Islã, que Allah subhanahu wa ta'ala trouxe para nós, e trouxe um livro tão completo que neste livro não falta ou não faltou toda orientação, ou não faltou orientação para o nosso bem-estar, para a nossa vida. Se nós cumprirmos com as lições que Allah subhanahu wa ta'ala, ou com as obrigações que Allah subhanahu wa ta'ala nos dá no livro, assim como as orientações do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, será a forma mais leve para nós termos uma vida saudável. Refiro uma vida saudável, seja na nossa saúde, seja saudável a nível financeiro, seja saudável a nível de todas as esferas sociais. Para tal, é preciso que a gente cumpra com aquilo que o Islã, ou com aquilo que é o contrato que a gente faz com a outra pessoa. É preciso, para a gente merecer a bênção e a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, cumprirmos com aquilo ou com aquele contrato que nós também fazemos com os outros. Isso chama-se huquq al-ibad, direito dos humanos, ou seja, direito civil, em que nós
Não podemos, no entanto, pensar que já estou a trabalhar, já garanti o meu salário e prontos. A coisa não termina aí. Você, se vier ganhar esse dinheiro, esse bem, de forma ilícita, porque você não cumpriu com os seus deveres, então essa riqueza, esse dinheiro não é halal. Daí que você pode acumular tanto dinheiro, tanta riqueza, mas não vai te servir nada. E você, patrão, pensar que tenho meus trabalhadores, no entanto, meus escravos, eles podem trabalhar para mim, porque eles precisam desse emprego. Quando chega ao final do mês, eu posso dar pouco, não vai reclamar, porque não tem para onde cair morto e vai manter comigo. Saiba também que esta riqueza que você está a acumular na base do suor do outro e você maltrata ou não cumpre com aquilo que é a contratação na luz do Islã, você saiba também que está a acumular uma riqueza ilícita. Razão pela qual a sua vida também será ilícita e terá ou viverá sempre em dificuldades, mesmo que tenha dinheiro. Meus irmãos, o primeiro dever que nós temos como trabalhador é, no entanto, não defraudarmos. O que é defraudar? Defraudar é... Allah subhanahu wa ta'ala já fala isso no Surat defraudador. Wailul lil mutaffifin. São aquelas pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala até prometeu um castigo. Ai dos defraudadores. Quem são esses? São aquelas pessoas que quando eles fazem algo para o outro, ele não se preocupa esta coisa estar em 100%. E, no entanto, quando você está a medir um bem, um açúcar para o outro, você pode burlar. Mas quando é pesado o açúcar, ou é pesado este bem, para si, você exige na totalidade. Então, isso é defraudar. Para o outro, você não se preocupa se está completo ou não, é com ele. Mas quando é tua vez, você exige isso. Então, este é o primeiro dever que nós temos. Quando estamos a trabalhar, é preciso olharmos os nossos deveres, darmos ao trem aquilo que ele merece como meu patrão. Eu vou dar mais exemplos. Quando falamos de defraudar numa temática de dever do trabalhador, é, no entanto, você saber que eu entro 8 horas no meu serviço e vou sair 16 horas. Mas você não vai entrar 8 horas, vai entrar às 9. Sabe que o tempo de almoço é às 12, mas você vai sair às 11. Será que você aqui não... Mas quando chegar no final do mês, você vai exigir salário completo. Isso é ser defraudador. Você não há de vir para o seu patrão dizer que meu patrão, não, desconta-me tanto porque eu faltei ou atrasei em dias X, Y. Você está a defraudar. Se você está a trabalhar, e nós estamos a assistir muito isso hoje. Alguém escreveu no Facebook, disse, meu trabalhador já faltou 5 dias, nessa época de recenseamento. Alegadamente, porque ele vai recensear. Quer dizer, é possível isso? É possível, sim. Alguns trabalhadores já mataram seus pais, suas mães, seus tios, para justificar a sua ausência e a sua falta no serviço. É defraudar. E quando chega ao final do mês, você quer levar o dinheiro completo. Aliás, alguns, mesmo quando faltam no serviço por alguma razão, vão comprar atestado médico. É defraudar. E isto não é do Islã. Do Islã é você negociar com seu patrão, ele dar-te o seu direito, ou ele dispensar-te. Cabe a ele descontar no teu salário ou não. Mas se você quer viver uma vida harmoniosa à luz do Islã, é você justificar-se e quando em algum momento o seu salário entrar completo, por completo, você ir justificar que não, eu naquele dia faltei sem justa causa, naquele dia eu atrasei sem justa causa, então me cortem tanto. Alguém de nós faz isso. Mas nós só cobramos os nossos direitos, os nossos deveres para com o nosso patrão nós não damos. É do Islã isso.
Então, só existe 1 de maio, Dia do Trabalhador, onde só se fala dos seus direitos, deveres não. Meus irmãos, a segunda coisa que nós devemos, que é o nosso dever como trabalhador para com o nosso patrão, é a perfeição. O que é perfeição? Quando formos a fazer as coisas para o nosso patrão, aquele que nos contratou para fazer uma certa atividade, fazermos com aperfeiçoamento, não é para despachar. Não é para despacharmos. Se você é um mainato, se você é um alfaiate, se você é pedreiro, se você faça a coisa usando a máxima inteligência naquela ação. Porque é a ação na qual foi contratado. Se você é contabilista, usa com zelo e profissionalismo a sua atividade para quem te contratou. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: Inna Allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqina. Aquela pessoa, quem não gosta de ser gostado por Allah subhanahu wa ta'ala? Aqui, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse que Allah subhanahu wa ta'ala gosta. Ao contrário de quem fizer esta ação, Allah não gosta. E não gostando Allah assim, significa que a sua vida é aquela que vai estar em a maldição e não na bênção, e não na misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah subhanahu, de facto, ou realmente, Allah subhanahu wa ta'ala gosta daquele indivíduo, daquele servo, que quando faz uma ação, faz como? Faz com aperfeiçoamento. Será que nós fazemos isso nos nossos serviços, ou é despachar as coisas? Fazemos isso. Queremos despachar porque já está na hora de sair. Mas você esqueceu que entrou tarde. Você esqueceu que naquele dia você atrasou. Você esqueceu que naquele dia não veio trabalhar sem justa causa. Mas nós despachamos as coisas para o nosso patrão. Até as nossas irmãs que cuidam de nós lá em casa, porque não sou eu que vou comer essa comida, pronto. Cozeu, não cozeu, sal, ou mesmo, se no entanto, a água era limpa ou não, você não prestou atenção. Ou porque não é você que vai comer, está a fazer jantar e vai sair, vai embora. A água pode ser suja. O que você apanha, ela pode não lavar bem. Isto não é aperfeiçoamento. Isto até é aldrabar. Man ghashana falaysa minna. Quem nos aldrabar não faz parte da nossa religião. O terceiro dever que nós temos, meus caros irmãos, para com o nosso patronato, é a questão de amanat. É a questão de nós sermos, digamos, amanat é sermos fortes. Primeiro é sermos fortes e termos amanat para com o nosso patrão. Nos deveres eu não vou trazer tanto para, senão vou vos cansar. Quero ouvir mais direitos, eu sei disso. Nos deveres, uma das coisas que nós temos é termos amanat para com o nosso patrão. É sermos fortes. Porque nós, quando somos contratados, olham pela nossa fisionomia, olham até apresentarmos atestado médico. É preciso sermos fortes naquilo que nós vamos fazer. E é preciso termos a honestidade, termos o amanat para com o nosso patrão. E estes 4 requisitos e deveres que eu trouxe aqui, os homens de recursos humanos e mesmo o patronato podem usar como requisito para você contratar alguém para tomar o local do seu trabalho, que é a questão de saber se essa pessoa não vai me defraudar, saber que esta pessoa, ao trabalhar, vai fazer isso com aperfeiçoamento, saber que esta pessoa tem amanat, tem a honestidade e é forte. Não precisa ou não é simplesmente você encher o currículo, formado em gestão, formado naquilo, tem experiência daquilo, mas você escreve que você é honesto, você escreve que é forte, você escreve que você vai fazer as coisas com aperfeiçoamento, você escreve que não vai defraudar, você escreve que não vai burlar. Então o Islã nos ensinou como nós devemos avaliar o CV do indivíduo para nós o empregarmos. Deveres, ou os últimos deveres que nós temos, meus caros irmãos,
é a questão da honestidade, é a questão do amanat, é a questão de nós sermos fortes, aptidão física. Conhecem aquela passagem das duas filhas de profeta Shuaib? Na passagem de Musa alayhi salatu wassalam, o Musa, quando fugiu e abandonou o faraó, foi cair numa zona chamada Madian. Vocês sabem que Musa, quando fugiu do faraó, pelo caminho quis acudir uma pessoa que era da sua tribo. Primeira vez, a segunda vez, quando ele deu oportunidade a alguém, morreu e ele fugiu, abandonou e foi cair na zona de Madian. Madian está entre Egito e Israel. Nesta zona do Madian, o Musa alayhi salatu wassalam, ele desesperado, encontrou duas meninas, duas moças, que estavam para dar de beber o seu gado. E eles, infelizmente, não tinham força, não tinham ninguém em casa para o ajudar ou para as ajudar. Simplesmente esperavam que os fortes saíssem daquele poço para elas, que eram débeis, ir lá para dar de beber o seu gado. Musa alayhi salatu wassalam, quando chegou lá, viu que a multidão está a lutar para dar de beber o seu gado e as duas meninas estavam ali paradas. O Musa alayhi salatu wassalam aproximou. Atenção, não aproximou para conquistar, aproximou para ajudar. Disse: Ma khatubukuma, o que é que se passa convosco? Então elas disseram: La nusqi hatta yusdira ar-ri'a. Nós não estamos a conseguir, ou não vamos conseguir dar de beber os nossos gados até que os fortes que estão ali no poço saiam daquele lugar. O Musa alayhi salatu wassalam aqui usou a sua força, levou os bois que estavam ali, foi no poço, no entanto, também sem fazer confusão com os outros, ele deu de beber. E as moças foram para casa. Quando chegaram a casa, o Shuaib, que estava habituado a ver as suas filhas regressarem muito tarde, perguntou: o que é que se passa? Eles disseram que apanhamos um homem que nos ajudou, razão pela qual saímos mais cedo hoje. Então, o que as filhas propuseram ao pai? Disse: Ya abati ista'jir. Ó meu pai, recompensa esta pessoa. Por quê? Por que as meninas pediram ao pai para que recompensasse aquele jovem que lhes ajudou, sem nenhuma intenção dele ganhar algo? E eles disseram: Inna khayra man ista'jarta al-qawiyyul amin. O melhor, ó meu pai, é você compensar alguém forte e alguém honesto. Esses são deveres do trabalhador. Meus caros irmãos, o dever do trabalhador, como eu disse, à luz do Islã, deve ser visto. Ou você próprio, ao procurar emprego, deve ver e procurar se você tem essas qualidades. Se você não tiver essas qualidades, não procura ir pedir emprego, porque você irá cometer atrocidade, irá aumentar os seus pecados. Trabalha para si. Será que a gente tem essas qualidades? Então, meus irmãos, a questão dos deveres do trabalhador são essas atividades que nós, se quisermos ter uma vida saudável, uma vida abençoada, uma vida cuja Allah subhanahu wa ta'ala derrama a sua bênção, a sua misericórdia, é você seguir com esses poucos deveres, dentre outros deveres que existem. Agora, e o patrão? Quais são os seus deveres para com o trabalhador? Quais são as suas obrigações? Eu penso que a primeira coisa que nós queremos ouvir aqui é nos pagar bem e aumentar o salário. Meus prezados irmãos e minhas irmãs, em poucas palavras, eu quero trazer aquilo que são obrigações do empregador. Como já falamos anteriormente, que se você criar uma empresa, se você em casa contratar alguém, você não cumprir com essas suas obrigações e esta pessoa que você contratou estar a trabalhar num suor e você, do suor dele, você ganhar, ou você comer, ou você beber,
e vir ser injusto para com ele, saiba que você está a viver no haram. Saiba que você está a ganhar do haram. Você pode pensar que não, as pessoas vieram me pagar. Mas você recebeu sim. Mas nós sabemos que para você gerar rendimentos, precisou de usar elementos de pessoas que no fim você ganhou um dinheiro. Se você não honrar com seus compromissos, esse dinheiro, à luz do Islã, não te pertence. É o que está a acontecer hoje. Nós ficamos satisfeitos em dar o nosso funcionário 4.000 meticais, mas eu na folha do salário, porque sou patrão, vou colocar 200.000 meticais. Que discrepância. É do Islã isso? Ainda a sua senhora que não trabalha ou não faz parte daquela empresa, ela tem salário. Você 200.000, ela tem 100.000 meticais. Ainda da empresa, o rancho sai ali mesmo, 100.000 meticais para casa. Ainda para pagar a carinha dos filhos, sai ali mesmo. Mas aquela pessoa, você está a pagar 4.000 meticais, não tem essas despesas. Não tem esposa, não tem filhos a estudar, não come em casa, come de ar. Então, devemos prestar atenção, meus caros irmãos, naquilo que são as nossas obrigações para com esse trabalhador. Dentre essas obrigações que nós temos, de forma muito rápida, é pagarmos dignamente. Pagai o trabalhador antes de secar o seu suor. Quer dizer, de 1 até dia 30 você não pagou. Aliás, até infelizmente, o trabalhador já acabou o seu salário, porque não tinha dinheiro de chapa durante os dias de trabalho. E você ficou satisfeito com isso. Estaremos a resolver problemas sociais no Islã? Estaremos a combater com a pobreza no Islã? Não. Você fica satisfeito? Atrasar em pagar as migalhas que você paga o seu empregado, o seu trabalhador, que é para você sair em vantagem. Hoje vai pedir 100 meticais, amanhã 200, chega ao final do mês, quando ele chega, na conta não entrou nenhum dinheiro, senão talvez 200 meticais, porque todo o dinheiro já consumiu. E em casa como é que vai viver? Então, a primeira coisa, dentre as obrigações que nós temos como empregadores, meus caros irmãos, é pagarmos o nosso funcionário, o nosso colaborador, de forma digna. E de forma a não atrasar o salário enquanto puder. E de forma a ela receber o seu salário antes dele cansar-se. Meus irmãos, este tema é tão complexo e tão longo que nós não vamos poder aqui, mas eu vou trazer só duas obrigações que temos para com o nosso trabalhador e vamos terminar aí, inshallah ta'ala. Meus irmãos, além de nós pagarmos bem o nosso trabalhador, tem uma questão muito fundamental. É uma questão social que acontece aqui. E todos nós sabemos, porque alguns têm trabalhadores que trabalham para eles lá em casa e chamam de empregado. Não é esse nome. O Islã proibiu nós chamarmos as pessoas pelos nomes inferiores. Por que você gosta de ser chamado patrão e outro deve ser chamado empregado? Por que você permite que sua filha ou seu filho menor destrate aquela pessoa que nos trata, que trabalha para nós lá em casa, e você fica no silêncio quando ele desrespeita a sua colaboradora ou a sua secretária lá em casa? Não é do Islã. Aliás, uma coisa caricata que a gente vê na praça. Os patrões saem de um carro, Prado, Mercedes, leva a empregada, põe lá atrás. E quando é caixa aberta, mesmo tendo espaço lá à frente, não vai entrar, vai ficar lá atrás. Mas mais do que isso, é ainda lhe fazer ver que você é empregada ou você é empregado. Sabem de que forma? Avental. Tem que ainda continuar com o uniforme que usa lá em casa, na cozinha, tem que usar. Mesmo indo para o restaurante e indo para o jardim. Não é isso que acontece? Vocês não assistem isso? É do Islã isso? São lições do Islã? É o que o Islã nos recomendou?
Meu caro, se você abraçou o Islã, se você é muçulmano, o Islã tem regras. O Islã tem código a ser seguido. E este código não faz parte em você destratar os outros. Quem disse que o empregado não pode estar no jardim com roupa do jardim? Quem disse que o empregado ou a empregada não pode estar no restaurante também sentar ali contigo? Então, meus irmãos, se nós não evitarmos, se nós não deixarmos de fazer essas ações, é a razão, é o motivo da nossa vida estar sempre em obscura. É a razão de sempre nós sermos perseguidos. É a razão de nós acumularmos dinheiro, mas não é dinheiro para nós, porque vamos sofrer consequências aqui e vamos gastar o mesmo dinheiro. Que nem vamos deixar herança para os filhos que andavam a destratar os outros. Meus irmãos, eu não vou alongar. Vou terminar por aqui, inshallah, com a perspectiva de Masjid Riyad Salihin convidar-me para uma outra ocasião, onde eu poderei trazer esta temática, assim como outras temáticas. Mas, em jeito de conclusão, queria recomendar a mim, recomendar a todos vós, que no Islã existe um código de vida. No Islã existe uma Constituição, que é o Corão, que deve ser seguido. Tudo aquilo que nós formos a fazer, que deve ser à luz do nosso Corão e à luz do Sunnat do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E também quero deixar a recomendação de que nós estávamos a celebrar ontem, o dia 1 de junho, que era para, na verdade, condecorarmos ou elevarmos as nossas crianças. Esta festividade não deve ser simplesmente porque simbolizou-se um dia a nível do país ou a nível governamental. Condecorarmos e darmos valor à nossa criança deve ser algo contínuo. E vocês sabem muito bem aquela passagem que o profeta sallallahu alaihi wasallam esteve a beijar os seus netos, apareceu alguém que disse: como é que estás a fazer isso? Eu tenho tantos filhos que nunca, no entanto, dei-lhes beijinho. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Allah não derrama a sua misericórdia de lado seu para quem não derrama misericórdia para com as suas criaturas. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quem não dá misericórdia ou quem não tem pena de nossas crianças e também não respeita ou não eleva os nossos mais velhos, não é ou não faz parte do nosso grupo.